Olá, empreendedores, olá, empreendedoras, ou mesmo você que tenha um coração empreendedor. Davi Moraes aqui, um empreendedor seguro, sou mentor, escritor e empreendedor de mais de 15 empresas. Trabalhei e trabalho há 34 anos no mercado segurador, através de uma corretora de seguros, e criei ali um método. Esse método, o Empreendedor Seguro, que eu venho aqui apresentar para vocês nesse podcast. Sabemos que empreender, como eu digo no livro, pode ser menos arriscado do que você imagina. E se você aplicar essas linhas de defesa que eu apresento a vocês nesses podcasts, aí, como diz o livro, você pode se arriscar e vencer. Tá? O maior risco é ter sucesso. Então, fique ligado, nós estamos numa série aqui de podcasts falando sobre autoconhecimento pessoal e empresarial. Falamos nos podcasts anteriores sobre o conhecimento das suas habilidades, o conhecimento das deficiências, que nós precisamos realmente de nos conhecer, precisamos de conhecer as nossas deficiências e trabalhá-las, principalmente algumas que são importantes para a nossa ideia, para aplicar dentro do empreendedorismo, mas também temos que conhecer nossas habilidades e impulsioná-las, treinar mais, aplicar mais, olhar o passado e compreender que nós acertamos e erramos. Então, o que eu acertei, eu preciso de cada vez fazer mais. O que eu errei, eu preciso de estudar, melhorar. E algumas coisas, como eu falo da questão de análise de risco, tem algumas coisas que realmente não é para a gente. E a gente precisa de fazer com que os nossos empreendimentos não dependam da gente para aquilo. Você pode passar por um colaborador, você pode terceirizar, né? A gente falou de finanças, né, no podcast anterior, e você pode terceirizar as suas finanças. Tem hoje empresas e pessoas e consultores que terceirizam a sua finança se você tem dificuldade com ela. E terceirizam outras coisas. Só que dentro do mercado do empreendedorismo tem coisas que nós não podemos abrir mão. E aí a gente tem que compreender e fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento pessoal e empresarial. Também falamos nos podcasts anteriores, né, no último podcast, da questão que, uma vez que nós nos conhecemos, nós criamos uma cultura organizacional. A gente se conhece, sabe o nosso propósito, e agora nós vamos criar ali uma cultura que é o início de uma experiência do seu cliente. Nós precisamos de compreender o que podemos nos dar ao máximo para o cliente. O que o cliente espera da gente? O que o cliente espera de você? Como que você pode encantar o seu cliente? Nós vamos falar podcasts para frente aí sobre encantamento. O que você faz de melhor? O que sua ideia se diferencia dos demais concorrentes? Eu li um livro e indico para todos vocês lerem que chama As Estratégias do Oceano Azul. Um livro muito bacana que claramente ele mostra que todos os concorrentes ali estão nadando no mesmo oceano. Quando você cria um método, quando você inova, quando você põe uma ideia no mercado que ninguém tem, você cria um oceano só para você. E aí, gente, faz todo sentido empreender. Porque nós empreendedores, e eu falo isso muito no livro O Empreendedor Seguro, nós empreendedores, nós somos artistas da criação. Nós precisamos de assumir esse papel verdadeiramente. Grandes inventores do passado criaram grandes coisas para esse mundo. Tudo através do empreendedorismo. São todos empreendedores que marcaram as suas histórias neste mundo, com feitos que nós utilizamos até hoje e nem nos imaginamos sem eles. Com coisas extraordinárias, como a internet, o automóvel e N outras coisas, né? Microfone, a câmera, né? Tudo foi criado. Esse mundo, quando a gente olha para ele, olha ao nosso redor, todo ele foi criado por nós, empreendedores, por ideias inovadoras. E essas ideias, muitas das vezes, eram ideias que não faziam sentido. Eu, por exemplo, tenho, às vezes, algumas ideias que não fazem sentido. De todos os empreendimentos que eu já trabalhei,
né? Um deles é o mercado imobiliário, criando prédios, criando ideias, criando um método para aplicar na criação de um prédio. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas eu crio esse produto. Por quê? Porque eu tenho criatividade, porque a minha cabeça ela está focada como empreendedor para inovar. E como eu me conheço e sei das minhas habilidades, e sei o que eu posso, sei onde eu consigo inovar, quais atividades que eu consigo inovar mais, eu consigo fazer diferente. Eu consigo criar esse oceano que o livro fala e navegar por ele. Até que o concorrente enxergue você e compreenda o que você fez, você está anos-luz. E o que mais tem hoje são empreendedores que estão ligados nessa ideia, que nunca fica pronta e que não pode pôr no mercado, porque senão o concorrente vai te copiar. Gente, isso para o empreendedorismo é péssimo. Você tem ideias, e eu já conheci empreendedores com ideias fantásticas, que está no papel até hoje. E se você implementar e criar e colocar para o mercado uma ideia que não está totalmente pronta, você vai ter um resultado. Se você tiver uma ideia espetacular que não sai do papel, o seu resultado é zero. E isso eu aprendi com o passar do tempo, porque eu também era assim, como todos os empreendedores no Brasil. Eu acreditava que a minha ideia ela nunca estava 100% pronta. Eu acreditava que eu precisava sempre melhorar, nunca estava pronta e eu nunca tinha resultado. Quando eu aprendi, e isso é autoconhecimento, tá? Nós estamos ainda no podcast de autoconhecimento. Quando eu aprendi que aplicando essas ideias, eu poderia já viver delas e ir melhorando com o passar do tempo, a minha vida mudou como empreendedor. Eu comecei a empreender mais, eu comecei a viajar mais no tema, porque eu aplicava e já sabia que poderia melhorar. E aquela ideia ia evoluindo com estudo. E com a prática, com o treino. Nós estamos, inclusive, aqui num podcast onde quem inicia no podcast, por exemplo, que é um empreendimento, não deixa de ser um empreendimento, quem inicia no podcast, até você ficar bom, demora um tempo. Mas e se eu esperasse esse tempo e não estivesse aqui falando com vocês? Vocês não iam ter esses ensinamentos e eu não poderia aplicar o meu propósito de vida, que é passar para os empreendedores o método que eu criei, um método que pode salvar a sua empresa, empreendedor e empreendedora, um método que pode tirar do papel a sua ideia, você que tem um coração empreendedor e ainda está com essa ideia guardada. Acredite em você, se conheça, se provoque e aplique a sua ideia. Tenha o que eu chamo, e nós vamos falar de outro podcast sobre isso, né, que faz parte do meu método, que tenha uma visão de futuro. Imagine a sua ideia aplicada no mercado atual e se imagine como cliente, consumidor da sua ideia e veja o que isso vai dar. E você vai ver que você vai precisar de melhorar a ideia. Ou você vai achar que ela já está pronta e vai aplicar. Então, nesse podcast, nós vamos falar também, gente, e nós vamos ter até o último da série, né? Nós vamos falar também sobre isso, porque é um tema muito gostoso, é um tema que o meu coração bate mais forte. Tem pouquíssimas coisas na minha vida que meu coração bate forte. Pouquíssimas coisas. Uma das coisas é o empreendedorismo. Que falar do empreendedorismo, o meu coração bate forte. Hoje ele está batendo forte aqui por algumas emoções. Mas a gente precisa, como empreendedor, de se reinventar. A gente precisa de colocar a coisa para fazer. A gente precisa de aplicar a nossa ideia. A gente precisa de acreditar na nossa ideia. A gente precisa de ir em frente. E aí, falando disso, depois de vocês terem se provocado a um autoconhecimento pessoal, empresarial, criado a sua cultura organizacional, compreender como que você vai aplicar ela nesses diversos canais,
Aí eu te provoco, empreendedor, empreendedora, a inovar. Porque depois da sua cultura, o que você vai começar a pensar? Num método do seu negócio. A sua cultura tem que ser retratada no nome do seu negócio. Ela precisa de ser retratada num método que você vai criar, que é só seu. Um método de controle, um método de aplicação. Se você é por exemplo, um contador, um advogado, um esteticista, um médico, um corretor de seguros, que eu sou especialista nisso, um dono de imobiliária, ou mesmo um empreendedor ou uma empreendedora que trabalha na feira, que trabalha vendendo alguma coisa. Tudo precisa de um método de trabalho. Tudo. Tudo. Para criar, para vender, para inovar, tudo precisa de um método de trabalho. E eu vou falar para vocês aqui, a gente vai falar em 2 podcasts, esse mais um outro para frente, a gente vai falar do empreendedorismo artístico. Se provoquem nessa ideia a fazer o novo de forma verdadeira. Se provoquem a pegar aquela ideia que você teve, toda aquela ideia que você teve, todo o seu negócio, e elevar ele num patamar hard, lá em cima. Olha, estude seus concorrentes, olha o que eles estão fazendo e faça diferente. Nós, empreendedores, temos um coração inquieto por mudança. A gente quer mudar. E a gente precisa de olhar o mercado e falar assim, cara, como eu consigo melhorar isso? E às vezes são coisas que já estão muito elevadas. Mas se você tem uma ideia diferente, se você acredita que você pode mudar o seu mercado, não fique com medo. Aplique a sua ideia, trabalhe, estude, saia, viaje, use todas as possibilidades para que você possa inovar no seu mercado, para que você possa se sentir um verdadeiro artista da criação. Nós não somos arquitetos, nem artistas de televisão, mas nós precisamos de nos compreender e assumir esse papel de artistas da criação. Nós precisamos de olhar para os grandes empreendedores deste mundo, olhar os seus feitos e falar, cara, eu também posso fazer isso. Olha quem inventou o automóvel, e o avião, e a internet. Só que cada dia que passa, a gente acha que esses feitos, eles são feitos extraordinários, e cada dia que passa, novas ideias vão surgindo e a gente hoje nem fica mais impressionado. De tantas ideias maneiras, de tanta inovação que esse mundo teve. Então peça inspiração, empreendedor, empreendedora. Faça uma oração para Deus e peça inspiração. Peça uma revelação para que você consiga ter uma ideia diferente, para que você olhe as coisas conforme elas funcionam na sua atividade, no negócio que você quer empreender e fale, cara, isso pode melhorar. E se você assumir esse papel de artista da criação, vai melhorar, não tenho dúvida nenhuma. Então, chegamos ao final de mais um podcast. Acompanhe os podcasts Corretor Empreendedor. O Corretor Empreendedor é um outro podcast que eu fazia. O Empreendedor Seguro. E não deixe de se provocar. Não deixe de aplicar suas ideias. Não deixe de acreditar. Um abraço, empreendedor e empreendedora, e até a próxima.